e que faz dele algo muito forte. Vamos prosseguir. Segue Kardec no texto, abre aspas. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Ao demais, pode fazer-se que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, queimassem-se todos os livros e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível. Pela razão mesma de não estar na terra, de surgir em todos os lugares e de poderem todos descedentar-se nela. Faltem os homens para difundi-la, haverá sempre os espíritos, cuja atuação a todos atinge e aos quais ninguém pode atingir. Agora, então, Kardec apresenta como surgiu o Espiritismo. A gente viu no outro parágrafo ele dizendo como não surgiu e as limitações daquelas outras maneiras de surgir. Agora ele mostra como surgiu o Espiritismo e mostra a vantagem e a força disso. E é impressionante as características de como é que o Espiritismo vai existir para nós. É impressionante porque ela é única. E isso dá a sua autoridade e também comprova a sua origem. Porque vejam que Kardec sabiamente diz, quis Deus. Então o Espiritismo, ele é da vontade divina. O Espiritismo está assentado nas leis do universo, nas leis da natureza. As únicas que são eternas, as únicas que são verdadeiras. Isso é algo muito especial, porque não se trata de uma vontade humana, falha, sistemática, limitada. Ela é fruto do próprio progresso, que é uma das leis da natureza. Ela é fruto da própria ação divina. E que o modo como ela surgiu, o modo como ela se desenvolveu, o modo como ela sobrevive e o conteúdo que ela traz provam essa origem. Por isso a autoridade máxima do Espiritismo. Esse Espiritismo, evidentemente, das obras de Kardec. E aqui ele mostra que a revelação espírita chegou aos homens por um caminho mais rápido e autêntico. Então eu tenho a vantagem da velocidade, que as outras formas não tinham, porque ela consegue atingir o mundo todo instantaneamente, e mais autêntico porque todo o mundo vai recebê-la ao mesmo tempo. Todo mundo vai poder prová-la ao mesmo tempo. Eu mesmo posso ter acesso à veracidade daquilo que o Espiritismo está dizendo. Eu não preciso simplesmente confiar em outras pessoas, mas eu mesmo posso fazer parte do processo daqueles que provam a teoria. Então vejam que coisa especial e que autoridade que dá isso
para essa teoria. Porque ela não vai ser fruto de uma cabeça só, e ela vai ser do mundo todo. Então eu ganho em velocidade e em autenticidade. E aí ele diz que Deus incumbiu os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda a parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Então a grande força do espiritismo é que ele é mundial. Todo o planeta Terra recebeu os espíritos, as suas manifestações, o processo da mediunidade, a conversa com os espíritos ensinando, falando, opinando, o mundo inteiro, sem privilégio. Então não foram pessoas especiais, não foi um grupo seleto, alguém que tivesse que ter algum tipo de requisito, alguma classe econômica ou intelectual, ou pessoas de um país só. Todas as pessoas, das pessoas mais ignorantes às mais sábias, das pessoas mais imorais às mais moralizadas, homens, mulheres, crianças, todos os profissionais, todos os países, todas as culturas. A ninguém o privilégio. Então, é todo mundo recebendo a mesma coisa. Provando por si mesmo, ouvindo por si mesmo, ao mesmo tempo, no mundo inteiro. E a gente vê isso analisando as obras, as revistas e os jornais do século XIX. E a maior obra de todas, que é a Revista Espírita, comprova isso. Onde Kardec prova que isso estava acontecendo no mundo inteiro. Não só entre os intelectuais, mas as pessoas mais simples, mais pobres, até os palácios, até os acadêmicos, os cientistas. Pessoas de diferentes níveis de moralidade, desde criminosos até pessoas altamente éticas. Então, isso dá a credibilidade, a força, a rapidez do Espiritismo. Por isso que o Espiritismo, ao ser lançado, o Espiritismo alcançou o mundo todo em pleno século XIX, com pouca tecnologia, em pouquíssimo tempo. Enquanto a gente vê grandes teorias que atravessaram a história, precisaram de séculos. Justamente por causa disso, porque todos estavam recebendo. Aí ele coloca uma questão lógica muito interessante. Um homem pode ser ludibriado, pode se enganar a si mesmo. Agora, milhões de criaturas vendo a mesma coisa, isso é mais difícil. Imagina que a gente tem uma pessoa vendo um determinado objeto e relatando o que ela está vendo. É evidente que quanto menos pessoas, a chance de deixar escapar alguma coisa é maior. Agora, se eu tenho milhões de pessoas vendo a mesma coisa, é muito difícil, praticamente impossível, que algo escape. Pois foi assim. Nós tínhamos, no século XIX, milhões de pessoas praticando o espiritismo e recebendo os espíritos nos seus lares. Milhões. Então, era praticamente impossível que não fosse notado e que a teoria não fosse comprovada. Por isso ele diz, constitui isso uma garantia para cada um e para todos. É uma garantia. Porque agora você tem um objeto, um produto, usando, evidentemente, a ideia de produto metaforicamente, né? Mas na ideia de que é algo que eu posso usufruir, usar, que é a teoria espírita.
eu tenho